Vai fazer o Enem, tá? Então se prepara nessa série de revisão que nós trazemos para vocês aqui, tá? Lembrando, esse é o nosso quarto e último encontro de uma série de revisões que nós fizemos, tá? Então não assistiu a primeira, não assistiu a segunda, não assistiu a terceira, são todas as aulas disponíveis aqui no nosso canal. Gostou? Compartilhe com os colegas, tamo junto nessa caminhada até o Enem. Vamos lá, gente, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Paulo Ricardo, especialista em língua portuguesa, e nestas aulas, como eu já disse, fazendo um apanhado aí de revisão para a prova do Enem. Já falamos sobre as questões voltadas para a análise da prova, estratégias de resolução da prova, de questões, conteúdos comuns e outras estratégias. Já falamos de aspectos gramaticais, aspectos de coesão voltados para a redação. E no nosso encontro de hoje a gente fecha fazendo uma análise aí dos pontos principais para a parte da redação, falando competência por competência, beleza? Então, nos acompanhe nesse encontro de hoje. Quer ter acesso a esse material? Clica aqui no link na descrição do vídeo e vamos aí com mais essa aula de revisão. Tamo junto? Podemos começar? Material em mãos? Vamos embora. Gente, vocês já estão vendo aí que o nosso material, peguei como base a última redação do ano passado, tá? Enem 2024, tivemos aqui como tema justamente desafios para a valorização da herança africana no Brasil e trouxe para vocês uma redação nota 1000. Qual é o nosso objetivo aqui? Fazer um ping-pong aqui, bate-bola entre as competências. Vou começar com vocês com relação à competência 1, beleza? Em linhas bem gerais, tá? Em relação à competência 1, sabemos que ela dita as normas gramaticais, mas o que é que eu chamo a atenção de vocês? Inclusive, eu falei lá na nossa primeira aula de revisão. Cuidado com a utilização dos períodos em excesso, para não causar os truncamentos. Cuidado com a falta dos períodos, ou seja, a falta dos pontos demarcando os períodos, para não causar esses períodos longos demais que causam problemas. Então, a gente, a partir de uma redação nota 1000, não significa que eu tenho que seguir fielmente, mas a gente percebe alguns padrões prototipos no tocante à questão da competência 1 em questão dos períodos. Por exemplo, demarque bem os períodos utilizando-se dos pontos como nós temos aqui, beleza? Tá, ó. Nós temos aqui nessa introdução a demarcação dos períodos e a gente identifica aí 3 períodos, ou seja, uma coisinha já vai puxando a outra, utilizando os períodos de demarcação dos pontos, demarcação dos períodos com utilização dos pontos. Isso é fundamental. Isso não acontece só na introdução, tá, gente? Isso acontece no D1, beleza? Isso acontece no D2 e isso acontece na conclusão, beleza? Que é o último parágrafo do texto. Então, vá se utilizando dessa demarcação dos períodos, que é fundamental na organização das ideias e tem a ver com a competência 1. Tudo bem? Tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre a competência 4. Por que eu vou falar já da competência 4? Ela tem tudo a ver, né, e tem uma relação com a parte mais estrutural do texto, assim como a competência 1. Quando eu estava falando dos períodos, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Vejam que uma coisa vai puxando a outra. Se eu vou utilizando aqui justamente os pontos, automaticamente, quando a gente utiliza um ponto, é interessante, é comum, de acordo com a estrutura que a gente vai fazendo, a gente, quando utiliza o ponto, ele vem seguido de um conectivo. Isso já tem a ver com a competência 4. Eu acredito que foi na aula 2 de revisão que eu trouxe isso aqui para vocês. Alguns casos e situações dos conectivos. Então, quando eu estou falando dos conectivos, é interessante que você fique atento ao seguinte. Eles costumam, né, estrategicamente, estruturalmente, né, de maneira bem visível, né, utilizem um ponto seguido aí de um conectivo, justamente para ligar as ideias, termos, expressões entre os períodos e encabeçando justamente o que? Os parágrafos, como vocês podem ver aqui, ó, diante do exposto, diante do cenário exposto, ademais, abrindo ali a conclusão, ele só está deslocado, mas o conectivo está aqui, não há nenhum problema nisso, tá? E como eu já venho chamando a atenção de vocês, ó, ponto, e aí nós temos o que? O conectivo, ó, sobre esse prisma, tá certo? Aqui, ó, na fechamento dos parágrafos de conclusão, principalmente, ó, usou o ponto, usa um conectivozinho aí de conclusão, de fechamento. A gente encontra isso tanto no D1 quanto no D2, ó. Utilizei o ponto, a gente vai utilizando a presença também dos conectivos. Então veja, gente, uma construção de uma redação nota 1000, ela vai se encaminhando a partir das todas as competências. Cada competência vai agrupando características para que o aluno feche a nota máxima, atinja 1000. Então, dicasinhas simples aí, ó. Comecei falando da 1, demarcação dos períodos, agora já entro na 4,
quando você vai utilizando os conectivos entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, e tem a ver com a competência 1 quando a gente faz a utilização do ponto também. Beleza? Tranquilo até aí, tá? E agora a gente fala um pouquinho de outras duas competências, né, que também tem a sua relevância, também tem a sua importância, tem a sua exigência no Enem, que são quais competências? Justamente a competência, vamos sinalizar aqui, a competência 2, tá? E a competência 2 vê o quê? Ela costuma basicamente ser dividida em 3 momentos, tá? Ela, a primeira coisa, vê a abordagem do tema. A abordagem do tema, lembrem das palavras-chave. Lembrem das palavras-chave. Não esqueçam isso que eu vou dizer. Numa redação do Enem, você tem que se guiar pelas palavras-chave. Quais são as palavras-chave desse tema? Desafios, tá? Independentemente das palavras que lá estejam, desafios, caminhos, impactos ou quaisquer outras, lembrem, terminei um parágrafo, eu tenho que ver se eu abordei os desafios, terminei o parágrafo, eu tenho que ver se eu abordei os caminhos, terminei o parágrafo, eu tenho que ver se eu direcionei para a palavra-chave do tema. Então, competência 2 é a primeira categoria, o tema. Então, seguir pelas palavras-chave, isso é fundamental. Realmente eu falei dos desafios, falei dessa herança africana, falei da valorização, óbvio. Inclusive, numa aula de conectivos, né, que eu trouxe para vocês, eu falei disso. Não necessariamente, obrigatoriamente, sempre, toda hora, toda vez, eu tenho que usar as palavras específicas. Eu posso também me utilizar de quê? De sinônimos. Isso ajuda a progressão temática. Isso tem a ver com competência 2. Competência 4, que é o uso dos conectivos, dos sinônimos para retomar, fazer essa referenciação, mas que vai garantir uma progressão temática, ou seja, competência 2. Então, dentro da competência 2, o primeiro tópico é isso, abordagem do tema, seguir pelas palavras-chave. Beleza? Além disso, é necessário que você cumpra o estabelecimento de que o Enem vai chamar de quê? De tese. Deixe claro para o corretor a sua tese desde o início, tá? E a gente costuma deixar já no finalzinho do primeiro parágrafo aquilo que eu vou desenvolver. Esse candidato aqui, ó, apontou para 2 grandes desafios, que são justamente as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Deixe clara sua tese desde o início ali, na introdução, obviamente, tá? E na competência 2 ainda é abordado justamente a questão do repertório. Veja que esse candidato desde o início, ele vai trazendo um repertório. Falou do ciclo do ouro na introdução, depois trouxe um sociólogo M. Durkheim no D1, depois lá no D2 ele trouxe o filósofo Immanuel Kant. Cuidado, você não precisa de variabilidade. O que é que você precisa? É que esse repertório ele esteja no texto e que tenha uma relação com o tema. Então, isso é o mais importante. Anota aí, ó, é preciso que o tema tenha uma relação com o repertório e vice-versa, beleza? Senão, o seu repertório não vai ter essa validade, essa produtividade que nós chamamos assim. Então, o repertório precisa estar casado, então não é jogar qualquer repertório clichê, né? Cuidado com isso. O Enem vem penalizando isso bastante, principalmente quando é um repertório tão clichê que você não consegue fazer o que aponta. Cuidado. O Enem penaliza não por ser um repertório clichê, mas quando você não consegue fazer a ponte com o tema. Essa é a questão. Tudo bem? Isso é competência 2, tá? Falando um pouquinho agora sobre a competência 3, que anda ali de mãos dadas, justamente, que anda ali de mãos dadas com a competência 2. O que é que a competência 3 ela vê? Dentre algumas suas características, eu vou chamar a atenção de vocês para esse finalzinho aqui, ó, do D1 e para esse finalzinho aqui do D2, ó, tá? Uma dicasinha direta para vocês, façam esses fechamentos, são, entre outras palavras, são as conclusões. Gente, o seu texto, ó, diminui aqui, ó, ele é introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza. Mas cada parágrafo de desenvolvimento, quanto o D1 quanto o D2, ele também precisa apontar para um fechamento. Então, a competência 3 vê outras coisas, mas a questão aqui, para ser bem direto, bem objetivo, não deixe de fazer no seu texto esse fechamento, onde a gente ali faz o arremate da nossa opinião. Isso é uma das características da competência 3, beleza? Onde você vai reforçar o seu ponto de vista. Isso a gente faz muito, não só nessa parte, mas principalmente com muita ênfase no fechamento. E no fechamento, o que é que a gente costuma ter? Justamente a retomada do tema, mas da ideia central do parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, no D1, estou falando justamente sobre as políticas públicas ineficazes. Então, faço essa retomada aqui no final também.
obviamente que associada ao tema. No D2, qual é a minha ideia central? Falar sobre as falhas educacionais. Então, aqui no final, ó, veja, ó, falhas, veja que ele retoma a ideia de falhas educacionais. Então, para a competência 3, por favor, não esqueçam de fazer esse fechamento, tanto no D1 quanto no D2. Vai te ajudar demais na perpetuação desse teu argumentativo, do teu ponto de vista para a redação. Tudo bem, jovens? Tranquilo até aí? Então, entendendo? E para fechar, a gente não poderia deixar de falar da famosa competência 5, proposta de intervenção, que vocês costumam trazer onde? No último parágrafo, que nós chamamos de conclusão. Gente, extremamente importante. Cuidado, eu sei que vocês já sabem quais são os elementos. Agente, ação, o meio, o efeito e o famoso detalhamento, tá? Dica importante, não basta ter só apenas os 5 elementos. É preciso que esses elementos tenham uma lógica entre eles, ou seja, o agente que eu coloquei, que ele cumpra efetivamente aquela ação. Por exemplo, aqui quando a gente pega o governo federal, é o agente. O que é que o governo federal pode fazer? Ampliar as políticas públicas, beleza? Tem uma lógica entre eles. Como é que eu amplio as políticas públicas, né? Ele botou aqui, ó, por intermédio de uma aliança com o governo estadual. Então, eu consigo realmente efetivar essa ampliação das políticas públicas através de uma aliança? Sim. Isso é o que eu estava dizendo há pouco. Uma relação semântica, né, lógica, viável entre os termos. Isso é fundamental. Acrescentou-se aqui a finalidade, e é algo que eu venho chamando muita atenção dos alunos durante as aulas, né? Fazer esse fechamento final aqui, ó. Depois de já ter colocado o agente que está aqui, depois de ter colocado a ação, depois de ter colocado o meio, depois de já ter colocado a finalidade. Ó, 4 elementos, até numeral. 1, 2, 3, 4. Fazer esse fechamento. Vou destacando aqui para vocês, ó. Fazer esse fechamento. Isso está contando muito como que o detalhamento. É o famoso efeito do efeito. Não esqueçam disso. O famoso efeito do efeito, tá? Você que está me ouvindo aí, não basta só colocar os 5 elementos. Precisa que tenha uma lógica entre eles. E não esqueçam que eu acabei de falar. Usem, construam o efeito do efeito. O nome já está dizendo, efeito do efeito. Só pode vir depois do efeito. Lembra que o candidato já colocou a finalidade, ela está aqui já, ó, bem arrumadinha. Então, eu faço esse fechamento final. Inclusive, o candidato aqui, que é muito comum, ele se aproveita de algo que ele já disse no texto. Ó, ele finalizou falando do ciclo do ouro, algo que ele já disse lá no início do texto. Isso é o que a gente chama de texto-circuito. Começa de um jeito e termina do mesmo jeito, no sentido de fazer a mesma referência como um elemento circular. Tranquilo, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui o seu comentário. Nos siga aqui, se inscrevam, né, no nosso canal. E foi um prazer estar com vocês. Guardem bem essas dicas aí em relação à redação, para que você possa ter o melhor resultado possível. Desde já, estou torcendo por vocês, uma boa prova no Enem e até a próxima. Valeu! Paulo Ricardo, português que aprova.